Seja muito bem-vindo ao Cantinho Mitológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Vou falar sobre a vida no espírito. O John Stott, um escritor por excelência, disse, certa ocasião, que vida cristã é vida no Espírito Santo. E tem a ver a vida cristã com o Espírito Santo. Tem tudo a ver. A gente observa que nós, para sermos verdadeiros e eficazes instrumentos para a edificação da igreja, é preciso estarmos no Espírito, isto é, vivermos no Espírito Santo. Vimos que o Espírito Santo, ele age desde a criação e particularmente em nossas vidas antes mesmo da nossa conversão. Diante disto, nós temos a informação bíblica que nós somos batizados nele, isto é, no Espírito, e cheios de seu poder, justamente no ato de conversão, para vivermos a vida cristã. Quando a gente se depara com um texto, uma vez que a gente já foi batizado, inicia-se uma vida de santificação, observamos que o Espírito Santo tem um papel preponderante, dando-nos tanto a plenitude quanto a questão elementar de buscarmos com sinceridade e entrega pessoal. Pessoalmente, temos poder para resistir às tentações e não cumprir sequer as limitações da carne, mas sim cumprir a nossa missão cristã. Uma outra verdade que quero salientar é que nós recebemos pelo menos um dom espiritual para usá-lo no serviço cristão. O Espírito Santo nos coloca numa relação funcional com o corpo de Cristo, isto é, a igreja, e nela vamos ter um papel essencial, eu diria, fundamental, quer como evangelistas, pastores, diáconos, professores, músicos, intercessores, etc. e tal. Ninguém é chamado pelo Senhor para ser um mero espectador. Pelo contrário. Uma outra coisa que eu acho importante apontar neste vídeo, ainda relacionada aos dons espirituais. Porque se os dons espirituais são funcionais, ou seja, têm um propósito primordial da edificação e do crescimento, tendo em propósito em vista, podemos avaliar melhor os chamados dons de sinais, línguas, milagres e prodígios, que muitos dizem estar em plena atividade hoje. Nós podemos ver que não é importante a questão acerca se Deus pode ou não fazer isto ou aquilo, mas se tudo isto vem realmente de Deus. Ou seja, se ele usa os mesmos métodos e dons que usava na época da igreja primitiva. É um trabalho que a gente tem que fazer e buscar tudo isto base bíblica para verificar se as ações odiernas são provenientes de Deus ou não. É preciso que os que têm dons espirituais de discernimento espiritual, da palavra da sabedoria, da palavra da ciência, ou seja, do conhecimento, os utilizem para que o povo de Deus seja ensinado a respeito de tudo isto. Graças a Deus que não estamos entregues apenas a experiências individuais, mas temos a palavra de Deus que é inspirada pelo Espírito Santo, a qual é o nosso padrão, não só de conduta, mas também de fé. Fé e verdade. O Espírito Santo, então, exerce a sua função educativa ao nos ensinar a verdade que está revelada na Bíblia Sagrada. Particularmente, eu entendo que o livro que o Espírito Santo vai utilizar é a Bíblia Sagrada. A Bíblia é o instrumento do Espírito, porque ela foi inspirada pelo próprio Espírito Santo. Logo, com base na Bíblia, eu entendo que, como é um espírito da verdade, ele não vai
nos orientar ou nos guiar para fora das Escrituras. O que nós temos hoje em dia são as chamadas revelações contemporâneas, na forma de várias coisas, tipo visões, profecias, línguas, revelações, sonhos, etc. e tal. Todos esses elementos tidos como sobrenaturais não são bíblicos no sentido de estar devidamente registrado. Logo, se a Bíblia é a única regra de fé e prática, a gente tem que pautar a nossa vida buscando ler, entender, interpretar e aplicar aquilo que está devidamente registrado na palavra de Deus para que sirva de regra para mim, para você, enfim, para todos nós. As chamadas revelações odiernas, elas não são regras para ninguém. Por mais que a pessoa tenha uma experiência religiosa e que tem um grande significado, ainda assim vai ser somente para ela, não para a vida de outrem. Por isso que eu não me preocupo, sinceramente, de todo o meu coração, com o que está acontecendo no arraial evangélico, desde que esteja fora das escrituras. Eu até mesmo chamo de revelações, entre aspas, extras bíblicas, isto é, fora das escrituras. A minha ocupação como pregador, como intérprete da palavra, como alguém que está cativo a ela, não é simplesmente correr atrás, tampouco me guiar pelas revelações contemporâneas, mas sim me aproximar cada vez mais e mais da palavra de Deus. Alguém vai dizer que este é o incrédulo, afinal de contas, não acredita, no sentido de não se guiar, se orientar nas múltiplas maneiras de estar tendo uma revelação atualmente. Ora, o incrédulo, ele que, tendo a Bíblia como revelação completa, busca elementos revelatórios fora dela, ou aquele que fica tão somente embasado nela? Quando a gente faz essa pergunta, a gente acaba colocando o outro no seu devido lugar. Porque muitas vezes nós somos taxados como incrédulos, mas nós nos aproximamos cada vez mais da Escritura e todas as demais coisas são filtradas através dela. Deste modo, como regra de fé e conduta, nada, nenhuma experiência, nenhuma revelação fora das Escrituras pode ser equiparada com a palavra de Deus. Além do que, a Bíblia é completa, é perfeita, é infalível e inerrante. Por isso, qualquer pessoa com um pingo de bom senso e orientado pelo Espírito Santo de Deus, porque ele nos guia em toda a verdade, e Jesus disse que a Bíblia é a verdade, quando ele orou ao Pai dizendo o seguinte: Pai, santifica-os na verdade, numa alusão com os discípulos, porque a tua palavra é a verdade. Por isso que eu sigo nesse entendimento, dentro desse raciocínio, pautado nas escrituras sagradas, mostrando que há uma necessidade, sim, de vivermos pautado tão somente na palavra do Senhor. Ele é o Deus que vive em nós, pela sua palavra, podemos entender a sua vontade de vivermos o segundo o seu querer. Quando falo ele, uma referência ao Espírito Santo, porque a vida cristã é, sem sombra de dúvida, vida no Espírito. Quero mostrar aqui algo com base no capítulo 8, versículo 1 até o 17. Você vai poder fazer a leitura até aqui na sua própria Bíblia, até o 17, mas eu preciso dizer algumas coisas antes de adentrar para falar sobre a bênção do viver do Espírito. O apóstolo Paulo narra em Romanos capítulo 5 até o 8 as 4 grandes bênçãos da salvação. No capítulo 5 ele fala sobre a libertação da ira de Deus. No capítulo 6, sobre a libertação do pecado. 7, a libertação da lei. E
no capítulo 8, a libertação da morte. A libertação da tirania da lei e da influência do pecado só é possível mediante a vida no Espírito de Deus. É o Espírito Santo quem nos capacita a ter vitórias sobre o pecado. A gente aprende que não conseguimos fazê-lo por esforço próprio. É preciso a ação do Espírito Santo em nós. E quando tentamos fazer isto por nós mesmos, os resultados são o legalismo e o fracasso. Só a vida no poder do Espírito nos garante vitórias espirituais. Devemos acreditar nisto, que está fundamentado nas Escrituras. A palavra de Paulo sobre a vida no Espírito em Romanos deve ser completada pelo seu ensino lá no capítulo 12, e em outras cartas, onde também fala sobre o assunto. A vida no Espírito deve ser plena, conforme Efésios 5,18, e no exercício dos dons espirituais. Capítulo 12, versículos 6 e 8, por exemplo, de 1 Coríntios. E é pela obra do Espírito Santo em nossa conversão que começamos a viver na esfera do Espírito. De uma forma plena, porque o Espírito Santo foi derramado em nossos corações. E é no Espírito Santo que conseguimos a segurança de sermos chamados filhos de Deus, conforme o versículo 15, no qual faço a leitura. E não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. É no espírito que vamos conseguir, inclusive, a vitórias nas orações. Vejamos o que nos diz o versículo 25 e 26. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por fim, é no Espírito Santo que vamos obtermos vitórias sobre a nossa própria natureza pecaminosa e carnal. É o que a gente vê no mesmo capítulo, desta vez, no versículo de número 6 até o 9. E faço a leitura. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Que Deus possa abençoar essa pequena reflexão da parte de Deus em relação a essa temática, vida no Espírito. Deus abençoe grandemente a sua vida e até o nosso próximo vídeo.